reconstrução do país. Acho que conseguimos dar passos importantes, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ampliação de Vale Gás, a gente saímos de novo do mapa da fome, mas tem muitos desafios no país, ainda um Congresso muito, infelizmente, desconecto do que é o povo brasileiro. Então, com agendas que não interessam a maioria do povo, travando agendas como, por exemplo, o fim da escala 6x1. Há uma tentativa de um setor político que não quer que o trabalhador trabalhe 7 vezes por semana, 24 horas por dia, ganhe pouco, tá tudo certo. Paradoxalmente, vocês lá trabalham 3 vezes por semana e olhe lá, né? Depende de quem você tá falando. mas tem gente que nem 3 vezes na semana trabalha. E tem gente que eu prefiro até que não trabalhe, porque às vezes trabalha tanto contra o povo que é melhor que trabalhe uma vez na semana. Mas brincadeiras à parte, é verdade. O trabalho formal no Congresso Nacional é 3 vezes na semana. A gente que entende que o trabalho territorial também é parte de um mandato parlamentar, roda o Estado. Mas o fato é que não dá para uma trabalhadora doméstica, um porteiro, uma caixa de supermercado, um atendente da farmácia, trabalhar 6 vezes por semana. Naquele diazinho que sobra, faz o quê? Faz comida, cuida da casa, cuida do filho, lava a roupa. Faz faxina. Uma folga que muitas vezes cai na segunda-feira ainda, né? Exatamente. Quando tem, né? Porque a gente sabe que às vezes aquele dia de folga é para fazer o bico, para complementar o salário. Então, essa é uma agenda que é a agenda prioritária do governo, nossa também. E a gente quer muito trabalhar para avançar. Tem gente lá que quer... topamos acabar com a escala 6x1, mas desde que a gente tem também redução salarial, aí não dá, de redução dos direitos trabalhistas, né? Agora, tem essa discussão também que diz que se o Brasil fizer essa escala 6x1 quebra, que ninguém mais trabalha assim. Mas era assim desde da escravidão, né? Não vamos acabar com a escravidão, não, senão o Brasil quebra. Não vamos ter férias, não, senão o Brasil quebra. Não vamos ter 13º, senão o Brasil quebra. Então, é lógico que os direitos para o trabalhador vão sempre ser entendidos como um ataque ao patrão. Mas, no fundo, a gente precisa daquele trabalhador para sustentar o país. E ele tem que ter direitos. E estudos mostram que, inclusive, aumenta a produtividade quando você tem a saúde mental preservada. Quando você tem aquele trabalhador cuidado. Imagina. Que sem dúvida, né? Você trabalha muito mais motivado depois de um final de semana de folga. Exatamente. Dia só que passa muito rápido, você... Eu fui o ócio criativo, né? Eu também. Eu trabalhei muitos anos também. Nossa, é horrível trabalhar. Você era ativa ou passiva? Já fui ativa e passiva. Que isso, gente? Versátil. Você sem papo. Eu também fui ativa e passiva, menina. Talíria, bom dia. E pior que ninguém entendia meu nome. T-A-L-I-R-I-A. É o quê? Era um saco. Mas, cara, aí eu ia fazer os meus 5 minutos do xixi. E se eu quisesse fazer xixi de novo? Não podia. Parece brincadeira, mas assim, é uma exploração absurda. Tem essa coisa? 5 minutos só? 5 minutos. Opa. Era pausa de 5 minutos pra xixi, 15 pra lanche, não sei como E a coordenadora fica de olho, a supervisora fica de olho. Você ficou mais de 5 minutos no xixi, hein? Mas você é descontado, objetivamente. Que doideira. Então, assim, a minha vida enquanto trabalhadora me constituiu enquanto parlamentar também. Então, não tenho como agora, chegando lá, ser a favor de manter uma escala abusiva, que é a escala 6x1. Que bom. Agora, Talíria, a sua visita aqui, mais do que debater também esses assuntos, vem falar também sobre um caso aqui, que é um pouco antes da gente, você enquanto estava chegando por aqui. Ontem nós tivemos um evento político que parou a cidade, aconteceu no Clube Costa Azul, um clube muito tradicional que fica no Boulevard Canal, que foi a apresentação da irmã do prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho, que você conhece, né? A irmã dele, que chama Gabriela Azevedo, assumiu a presidência do PL Mulher e se coloca como pré-candidata a deputada estadual. E um detalhe muito curioso, eu sei que o PL é oposição ao PSOL, vocês têm uma discussão muito inflamada no Congresso Nacional em todos os setores, chega a partir, às vezes, para vias de fato, enfrentamentos físicos, inclusive, mas tem uma agenda que une a todas as mulheres, que é a questão da violência contra a mulher. E aí a gente estava vendo, surpreendente, a Gabriela Azevedo, que é de família tradicional, tem pai, tem mãe, tem irmãos,
teve a oportunidade de estudar, mas nem assim ela escapou dessa sanha que é a violência contra a mulher. Ela contava que teve um namorido no finalzinho da residência dela na faculdade, que o cara esbofeteou ela, quebrou uma cadeira em cima dela e ela teve que se trancar no banheiro. Meu e do Deus. banheiro... Ele arrombou a porta do banheiro. Ele arrombou a porta, ela cheia de hematomas no dia seguinte, Meu indo Deus. pra faculdade. Aí as colegas ligaram pra mãe dela e afirmaram, falaram, olha, vem aqui porque tem alguma coisa acontecendo e ela não tá falando. Ela contou tudo isso. Então, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que é de direita, de família conservadora, mas ela falou com muita disposição de também engrossar as fileiras no enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é muito importante, porque nenhuma de nós escapa da violência. Nenhuma. Do PL, do PSOL, de qualquer Parte coloração do mundo, política. de qualquer parte do Porque mundo. a vida de quem é mulher, nos marcos de sociedade que a gente tem hoje, é uma vida com violência. Eu já vivi violência em relação, que eu na época nem entendi enquanto violência, mas saí com a minha roupa rasgada. Eu Olha já aí. era uma jovem feminista. Olha aí. E tive vergonha, não denunciei. Eu já acordei, que eu ia dar aula, pegava o ônibus 6 da manhã, é telemarketing, é aula. Acordei com um homem com a mão na minha perna no ônibus. Você dorme, né, de cansada de manhã. Eu já vivenciei medo na rua escura. E eu já vivi violência no Congresso Nacional. Então não adianta. Você pode ocupar os espaços de poder, você pode ter uma família que te permita uma vida boa, que é uma sociedade que ela é organizada para que as mulheres não ocupem o espaço público, para que as mulheres tenham um papel que dá a entender que o homem é superior. Se ele é superior, ele pode tocar no corpo dela, ele pode ficar zangado se ela botar uma roupa que ele não gostar. Se ela não atender a expectativa que ele aprendeu, que é a expectativa de como mulher tem que se comportar. Eu fiquei muito chocada, pra gente trocar, não ficar aqui monopolizando o microfone. Imagina. Não sei se vocês viram um caso de Brasília, de um feminicídio em Brasília, em que o pai manda um áudio pro filho. Filho, olha, tô chegando aqui na delegacia com o corpo da sua mãe, matei sua mãe. Eu não aguentei, descobri que ela tava me traindo com aquele fulano lá. Eu não aguentei, filho, não aguentei. Tá, tô aqui, chegando na delegacia. O que é isso? Isso é um pouco a expressão. Um vizinho que esfaqueia a mãe e o seu filho de 6 anos porque ela não o quis. Que sociedade é essa? E aí não tem PL, não tem PSOL. Essa é uma demanda da democracia brasileira, essa é uma necessidade para a gente ser um país que todo mundo possa viver com dignidade. Agora, é preciso também entender o que estimula a violência e quais são os enfrentamentos que a gente tem que fazer para garantir que a gente viva livre. E aí tem setor político que estimula a violência e setor político que não estimula. Eu preciso reconhecer isso. O discurso, né? O discurso de alguns, mesmo que eles pareçam que estão focados em proteger a mulher, determinado discurso... Nicolas Ferreira, o Senado aprovou o projeto de lei para criminalizar a misoginia, que é o ódio contra mulheres, o ódio a mulheres. Ele chamou esse projeto de lei de aberração. Aberração, para mim, é uma mulher ser espancada, como foi a pré-candidata do PL. É uma mulher ser violentada sexualmente, é uma mulher ser agredida, ser morta. Isso é uma aberração. A aberração é a gente ter no ambiente virtual meninos sendo ensinados a odiar mulheres. Né? O tema do Red Pill, que é super importante, que o feminicídio é a ponta do iceberg. Até antes de matar, grita, faz violência patrimonial, agride e mata. O feminicídio, infelizmente, é a ponta do iceberg de um conjunto de violências às quais nós somos submetidas e que precisam ser enfrentadas. Agora, a senhora tocou num ponto importante, deputada, que mesmo estando em qualquer espaço de poder, a senhora mesmo já viveu situações e suas companheiras de partido, das quais inimagináveis, né? Ameaça de estupro, ameaça de morte, ameaça de violência contra seus próprios filhos, tudo por causa do discurso político, a incapacidade de conviver
como uma pessoa que pensa diferente politicamente. Essas ameaças que eu acompanho em sua carreira, muitas vezes se dão por causa de um discurso que a senhora fez lá na Câmara, na hora, durante um debate ou numa comissão, que aquele corte vai para a imprensa e daqui a pouco tem um red pill, um aloprado, um radical desse, que se sente no direito de lhe mandar uma ameaça nas redes sociais, de mandar um e-mail. Não é assim? Olha, o último e-mail que eu recebi falava de estupro corretivo, que homens me estuprariam para ser um recado para outras feministas como eu. Na eleição em que eu fui candidata a prefeita de Niterói, meus filhos foram ameaçados também. Já teve ameaça de milícia. Eu ando com escolta há muitos anos. Eu acho que a gente ocupa a política porque queremos que a vida do povo melhore, né? E quando você pensa que mais da metade do território da região metropolitana do Rio de Janeiro é dominado por milícias, que hoje a milícia, inclusive, está aliada ao tráfico de drogas em muitos lugares, a milícia extorque comerciante, tortura morador, a gente denuncia isso e a gente vai sempre enfrentar isso. Porque isso é um horror, essa dimensão, denunciar que crime e política no Rio de Janeiro se misturam de uma maneira nojenta. O Rio está sem governador. A gente botou o vídeo ainda agora do Flávio Dino falando do Rio de Janeiro ontem no julgamento do STF. Dá vergonha, né? É uma vergonha isso. Você tem, para quem está nos ouvindo, para não se esquecer, um governador que renunciou para não ser punido, mas que é acusado de abuso de poder econômico. O seu vice, que está no TCE, que também para não responder pelos crimes dos quais ele é acusado, entre eles abuso de poder político e econômico também. O sucessor, Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, ex-presidente da LERJ, preso por relação com o Comando Vermelho. E aí, eu preciso dizer, todos ligados à extrema-direita brasileira, à direita brasileira. Não estou dizendo que todo mundo na direita mas assim, não dá para falar que depois que a esquerda é que defende bandido. A gente quer um outro modelo de segurança pública, que não olha a favela como inimigo. A gente quer perseguir o dinheiro que sustenta as organizações criminosas, mas enquanto isso tem parlamentares aliados à milícia e aliados a facções criminosas. Flávio Bolsonaro, aqui do Rio, senador, pré-candidato à presidência. Ele quer presidir o Brasil. Só que no Rio de Janeiro, ele já disse explicitamente que milícia é policiamento. Que tudo bem, que o trabalhador que mora ali naquele território não liga de pagar R$15 porque ele quer se sentir seguro. Ele defendeu no seu discurso explicitamente milícia. Nomeou mãe de Adriano da Nóbrega, esposa de Adriano da Nóbrega. Nomeou em seu gabinete Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro. Então, estou dizendo tudo isso porque a gente denunciar essas questões todas faz com que a gente fique com a vida vulnerável. Ainda mais quando a gente é mulher negra. Isso também é violência. Marielle Franco foi vítima do que a deputada Renata Souza cunhou, feminicídio político. É verdade. O PSOL era uma ameaça, a milícia. Mas na paleta do PSOL, escolheram uma mulher negra para matar. Para servir de exemplo. É o corretivo, da mesma Exatamente. maneira que propõe um estupro. A ideia era fazer um homicídio corretivo também, né? Exatamente, mas estamos aqui, né? Viraram sementes, né? Estamos aqui, eu era vereadora lá em Niterói na época, a Marielle vereadora no Rio, e acho que a gente vai seguir apresentando um projeto de país que passa pelo fim da escala 6x1, por taxar os bilionários, por cuidar dos entregadores de aplicativo num cenário de trabalho informal, isso é super importante, que passa por mudar essa relação predatória com a natureza, pensar um outro modelo de desenvolvimento, num cenário de emergência climática. A gente vive o horror que são as enchentes, em alguns lugares as secas, temos que pensar em cidades adaptadas. Nós temos uma agenda para o país. Nós, mulheres negras, temos uma agenda para o país. Aliás, até aproveito aqui, estava falando mais cedo, né? O Flávio Dino lembrou aí de tantos governadores do Rio de Janeiro que foram presos, que foram afastados. A única que não passou por isso foi Benedita da Silva. Nossa futura senadora. Não é a campanha eleitoral antecipada, não. Mas a gente não pode, sabe? Todos os governos... Não, a Bené não foi, gente. A Bené não foi. Então a gente precisa ser justo com a questão. Agora vamos falar da sua caravana. Vamos. A caravana, do que se trata, como que ela está funcionando, quais os caminhos que vocês vão percorrer aqui nesses próximos dias. A gente é diante de um cenário alarmante,
6 mulheres assassinadas por dia no Brasil por serem mulheres, os últimos indicadores que saíram sobre o Rio de Janeiro são assustadores. 984 mulheres foram estupradas esse ano no Rio de Janeiro. Nossa! Mais de 16 mulheres Isso por dia. porque a notificação dos crimes de estupro são mínimas. Exatamente. Se você olha, por exemplo, Cabo Frio, a gente tem mais homicídio contra a mulher registrado e tentativa de homicídio contra a mulher do que feminicídio. Você tem, inclusive, uma subnotificação do que é o feminicídio. Na região dos lagos, na verdade, que não tem dados específicos de Cabo Frio. Então, diante disso, a gente entendeu que a gente precisa rodar o Rio de Janeiro para consolidar um diagnóstico mais preciso do Estado. Então, a ideia é visitar instituições vinculadas ao Estado e que de acolhimento a mulheres, ou DEANs, CEANs, conversar com as patrulhas Maria da Penha e também ter um segundo momento de escuta das mulheres e da sociedade, mulheres e homens, para entender como estão sendo executados esses serviços. Então, hoje, por exemplo, nós teremos mais tarde uma reunião que inclui DEAN, CEAN, representantes da Secretaria de Mulheres, parece que está confirmado também. Aqui em Cabo Frio. Isso. Uma Patrulha Maria da Penha e logo depois nós vamos ouvir movimentos de mulheres para também consolidar um diagnóstico. A ideia é que ao final dessa caravana que vai percorrer todo o estado do Rio de Janeiro, já fomos 92 municípios. A gente vai tentar ir em todas as regiões, com certeza, e ir no máximo de municípios possíveis. Amanhã eu estarei em Rio das Ostras, Búzios e Arraial do Cabo. Já estive em Campos. Então, vamos tentar ouvir o máximo de municípios, porque a gente sabe, inclusive, que o interior, às vezes, a violência é mais aguda e mais invisibilizada. É onde o orçamento chega depois, onde a política pública chega depois. Então, e onde o machismo chega primeiro. Exatamente. Então, é um pouco isso. E no final, a gente vai consolidar um relatório e entender onde o mandato pode atuar diante do diagnóstico que a gente consolidar. Esse papel é muito importante. Agora, hoje a gente muito se questiona se esses números têm aumentado no que diz respeito à violência contra a mulher, porque os homens estão reagindo à ocupação de espaços de poder das mulheres, à emancipação dela financeiramente, o inconformismo dela de ser violentada de múltiplas formas, né? Não aceita mais aquela palavra atravessada, não aceita mais a violência patrimonial. O sintoma mais histriônico disso seria esse movimento Red Pill. Tem quem pense nisso, mas também tem quem ache que tudo isso é porque agora estamos tendo acesso às redes sociais e a gente consegue se ver melhor, consegue acompanhar esses casos, porque quando não tínhamos redes sociais, esses casos também aconteciam, mas não eram comentados, né? Cabo Frio é uma cidade que tem um papel histórico quando o assunto é violência contra a mulher, porque foi neste fórum aqui que foi julgado o Doca Street. É verdade. Do caso Ângela Diniz. É verdade. E nós temos aqui vários documentos que comprovam mulheres fazendo manifestação na porta do fórum pedindo a liberdade de Doca. Então, assim... Doideira, né? Mas isso acho que diz muito sobre o desafio que a gente tem enquanto sociedade. Porque, por um lado, nós temos que estruturar a rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Então, a gente precisa ter abrigos, ter políticas públicas de garantia de suporte financeiro para a mulher que rompe com um ciclo de violência, DEANs perto. O Rio de Janeiro, o estado do Rio, só tem 15 DEANs. Então, assim, às vezes a mulher não tem... Quando a mulher tem a coragem, decide denunciar, não tem o dinheiro da passagem, o que faz com os filhos. Então, primeiro estruturar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer parar a violência antes que ela aconteça, antes que o primeiro grito aconteça. Como que você faz isso? Mudando uma cultura. E aí tem uma dimensão cultural muito profunda de criação de meninos e meninas, de educação nas escolas. Porque um menino que acha que vai numa festinha quando fica adolescente e pode roubar um beijo de uma outra adolescente, ele foi ensinado de que aquele corpo daquela menina pode ser tocado sem o consentimento dela. É público. Esse menino pode ser um futuro agente de um feminicídio. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Quando você tem... E aí o ambiente virtual entra como aí? Entra potencializando o que é a sociedade. A gente tem, de fato, mulheres mais livres, criadas para serem independentes, empoderadas, ocupando o espaço público,
mas nós ainda temos meninos criados da mesma forma. Isso gera um conflito, porque você tem mulheres que entendem que são donas de si e você tem homens que não aceitam que essas mulheres não correspondam à sua expectativa. Então, sim, há um aumento de violência porque há esse conflito que a gente está vivendo enquanto sociedade. Quando você tem um influenciador que diz assim, eu vou ensinar você o que fazer com uma mulher ou uma menina quando ela disser não pra você, e ensina a bater, ensina como violentar, às vezes sem deixar marca, ensina o que dizer. O que é isso? Isso é crime. Isso é crime. E a misoginia tem que ser criminalizada. As redes sociais precisam ser regulamentadas. A gente apresentou 2 projetos em Brasília, que eu queria, me permitam compartilhar com vocês. Em alguns países do mundo, já tem uma tecnologia, que eu não me recordo agora exatamente o nome. Quando há uma denúncia de uma violência num discurso de ódio, num ambiente virtual, ela já vai automaticamente para a delegacia. Hoje, como que é? No Twitter, no Instagram, faz a denúncia, consolida num relatório e fica lá eternamente, em algum momento manda para a delegacia. Então, a gente apresentou um projeto para garantir a aplicação dessa tecnologia no Brasil. Interessante. E um outro bem legal é para ampliar a divulgação do 180, que implica, inclusive, em vocês aqui na rádio. Que é o seguinte, toda vez que uma rede TV ou uma rádio tratar de violência contra a mulher, ela também precisará divulgar o canal 180. Boa. Muito legal. Bem legal. Vocês podiam até começar a fazer isso aqui A gente já faz isso em vários momentos. Na lei, foi aprovada na Câmara, tá no Senado. Eu espero que em breve seja aprovado. Bacana demais. Pro presidente Lula Vai ser sancionar. bom. Vocês já podiam, já antecipar aqui, dar exemplo para outras rádios. Já bota aí o telefone do 180, 180. galera. Aproveitando que nós estamos falando desse tema, já joga o telefone do 180 aí na tela pra galera. E aqui também a gente... o mês de março a gente passou aqui entrevistando muitas mulheres empoderadas, delegadas, policiais militares. Nós tivemos aqui durante 2 anos uma comandante do batalhão de polícia militar que era uma mulher muito proativa quando o assunto era defesa dos interesses das mulheres. Tivemos até a nossa repórter aqui, a Jaque Duarte. Se Jaque estiver por aqui, pede para a Jaque entrar no estúdio aqui. Repórter que, enquanto trabalhava conosco aqui, continua trabalhando conosco, foi vítima de violência do próprio companheiro e tivemos aí, graças a Deus, todo o apoio institucional para que ela conseguisse garantir a emancipação dela e a separação, medida protetiva, todos os cuidados que precisam ser feitos. Isso é uma questão super importante, porque o lar, a nossa casa, deveria ser o lugar que a gente tem... que a gente é protegida. Essa é a Jaque Talíria, a Jaque que viveu a violência doméstica recentemente. Era casada, 2 filhos, tem 3 filhos, mais 2 filhos e trabalhando aqui conosco percebeu que era vítima de violência, né? Porque a gente não percebe, Renata. A gente vai acompanhando os casos e entendendo que aquilo que a gente passa é idêntico. Então é violência. A gente começa a associar tudo que a gente vive. E é ruim demais. E você foi percebendo enquanto trabalhava com a gente, né, Jaque? Sim, e quando acontece de fato, quantas mulheres se sentem envergonhadas, mesmo elas não tendo culpa de nada. Elas se sentem culpadas, envergonhadas. A sociedade olha pra gente diferente. É muito estranho isso. Mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Porque a vida tá aí pra gente viver. O seu exemplo, ele é muito importante para outras mulheres se sentirem encorajadas a denunciar. Sim. A ideia desse projeto que eu mencionei aqui anteriormente, de ampliação da divulgação no 180, é que quando uma mulher vê a outra vítima de violência também, ela se reconhece naquela violência e muitas das vezes é naquele momento que ela se encoraja a fazer a denúncia. Eu encontrei muitas mulheres que falaram assim, eu passo por isso há anos e continuam passando. Eu passo por isso há anos e adorei a tua coragem, mas eu não tenho. Eu não tenho coragem. Porque é justamente isso, o olhar da sociedade pra gente. É muito ruim, Renata. A gente anda na rua e parece que as pessoas já olham e tá escrito. Ah lá, quem apanhou. A mulher apanhada. Porque não é uma vítima, não é porque... a gente tem que ouvir a versão dele. Escutei muito isso. Só de falar isso já dá no nervo, né, Talíria? Da gente, o que você fez? O que acontece em muitas delegacias, inclusive. A gente tem que ter formação dos agentes. Então, se você é uma mulher enérgica, se posiciona na sociedade, foi você que foi a culpada.
Porque você se posiciona na frente da sociedade, então ele te bateu dentro de casa porque você age assim com ele. Ué. Então eu influenciei o delegado, a lei, para prendê-lo? Não. Ele cometeu um crime e ele foi preso. Tá aqui porque ela tá dando um exemplo pessoal dela, foi agredida na frente do filho, chegou na hora. Poderia ter sido vítima de feminicídio, Também, se não conseguisse também. romper com esse ciclo de violência. Também. Tá aqui a Regina Célia Soares, está comentando. Eu fui casada por 26 anos, até ter coragem de denunciar. Por isso é importante esse diagnóstico que você está fazendo, né, Thalita? Porque indo no interior que você vai ter noção disso aí. É no território que a violência acontece, né? E que muitas vezes é invisibilizada. Aí você tem a mulher é abandonada várias vezes, né? Ela não tem uma DEAN próxima, muitas vezes. Eu sei que Cabo Frio tem. Só tem Cabo Frio. Só que Cabo Frio é para atender toda a região. É muito pouco. Exatamente. Porque os casos são maiores do que a gente imagina. Ela não tem muito uma caso. casa-abrigo, ela não tem, às vezes, dinheiro para sair daquele relacionamento, às vezes ela não tem apoio psicológico para ter coragem de romper, porque é difícil romper um relacionamento depois que você tem filhos. E que você Depende acha que é amor. financeiramente. Você acha que é amor. Às Depende. vezes você acha que é amor. E não é amor, gente. Quem tá nos ouvindo. Quando há abuso, não é amor. E nem camufla isso com ciúme. Ele sente ciúme porque ele gosta de mim. Ele me ama tanto que ele pode até me matar. Porque a gente tem esse negócio também de Ai, não ciúme vai, e não. achar que o nosso ego tá inflado. Ser louco não compensa. Ai, ele sente ciúme de mim porque eu sou muito bonita, eu sou muito... Não. É uma doença. É um mal que vai evoluindo. Começa com um ciúminho, não quero que você... Aí você deixa de fazer deixa de fazer dois. Quando você vai ver, você privou sua vida Exatamente. toda por aquele relacionamento. Eu só Olha aí, que, eu só que Regina ficou 26 anos. Desculpa, deputada. Não, eu só acho que nem é uma doença. Por que eu queria dizer isso? Porque, infelizmente, um homem normal que tá com a gente, circulando. Não é monstro, Sim, como não é diz. monstro. Exatamente. Porque senão a gente fala assim, como é um monstro, o meu marido não é um Não é um monstro, ele só gritou um dia. É. Aí, ele não é um monstro. Como a ele matéria só, que a Júlia fez, né? A Júlia fez a matéria ele só falando disso. me empurrou um dia que ele ficou muito nervoso. Não é um Foi isso monstro, que eu ele fiz. só me ameaçou Eu um relevei dia. muito isso. E a gente vai Até Eu chegar também já relevei a ser muitas vezes. agredida. Eu também. E o Quantas de psicológico nós? já tá destruído, abalado, Aqui porque tamo- até chegar a agressão física. Estamos 3 mulheres aqui, né? Você, jornalista, deputada aqui no 3º mandato, deputada? Fui vereadora, tô no meu 2º mandato de deputada. No 2º mandato, Terceiro mas mandato vai pro parlamentar. vai- E vou pro vai terceiro. pro terceiro, se Deus Com quiser, muita porque tem um força. papel muito importante na defesa dos interesses das mulheres. Eu também. Nós 3 aqui já fomos vítimas de violência, né? Diversas. Diversas. Exatamente. Diversas. É. Então, é um assunto que não pode se esgotar. É um assunto que a gente tem que falar o tempo todo. E eu queria aproveitar, repercutir contigo, um dos movimentos mais interessantes que eu vi recentemente foi o presidente Lula ter puxado para si a responsabilidade, fazer um chamamento aos homens, de que cabe aos homens Sim. começarem a envergonhar os outros homens que fazem isso, né? E aquela campanha que o governo federal solta, que coloca ali, o cara chega no botequim, o dono do bar bate no balcão e fala assim, aqui não. Tipo assim, você não vai beber no meu bar se você continuar batendo na tua mulher. Eu não quero jogar futebol com você na quarta-feira se você é um cara que bate. É Se ótimo. você faz piadinha, se você... É isso, Isso né? é muito importante, porque, em geral, os homens vão passando pano para os próprios homens e vão ali se omitindo diante da gravidade que é a violência contra a mulher. E nós somos o alvo. Mas se existe um alvo, existe quem é o agente da violência. Então também tem que dar nome. A mulher é vítima, o homem é o agressor. E aí os outros homens precisam também contribuir para enfrentar a violência que é desde a piadinha naquele círculo de amigos, aqueles comentários misóginos, machistas. passando por um papo reto com um amigo que pode estar sendo violento com uma namorada, com uma companheira, até cortar relações mesmo, porque é sobre homens. Porque quem comete violência contra a mulher são homens. E a gente tem... E sobre a criação dos meninos É também. isso que eu ia Isso falar, é a super criação, importante. as escolas, os meninos que estão cometendo crimes contra meninas das escolas, o estupro coletivo, um menino apoiando o outro a fazer violência contra as mulheres. Desde novo, né? xingar as meninas de vadias, de que não prestam, só por conta da roupa. Agora, a gente ainda tem nesse bojo todo sobre machismo, a gente precisa... claro que os dados mostram que estamos quase no campo da generalização.
Mas, gente, eu canso de ver também depoimentos, e o Vini já falou sobre isso, e outros amigos, que não ser esse macho tóxico custa aos homens também, aos garotos. Isso que eu ia falar. Quando você constrói meninos, você produz o que é o papel de um menino e de uma menina. A menina cuida, a menina brinca de boneca, que depois ela vai ser mãe. Um menino não pode chorar. Um menino não pode brincar de boneca. Um menino não pode. O menino não pode ser sensível. Não pode, demonstrar fragilidade. Demonstrar fragilidade. Fala grosso, menino. Você E até cria no uma noção esporte de também. masculinidade. Menino não pode fazer atletismo, olímpico, ginástica olímpica. artística. Homem não pode Eu falei fazer, hoje, né? fazer luta. Isso Não é pode fazer teatro, não pode fazer teatro. Porque Não você- pode fazer curso de cabeleireiro. Não, conta essa piada que a Thalíria não Que é o pegou. seguinte, o menino pediu pra família, eu queria fazer um curso de cabeleireiro. Mas não, isso é coisa de viado, não vai fazer não. Aí depois, eu queria fazer teatro. Não vai fazer teatro não, que isso é coisa de viado. Eu queria fazer arquitetura. Não, arquitetura também não, que é coisa de viado. Hoje o menino tem 30 e poucos anos, não sabe fazer nada e é viado. Não é a profissão que vai Não definir, gente. se ele vai gostar de homem gostar de homem, vai gostar Ele de vai homem. Se fazer mulher o que gostar de ele mulher, quiser. vai gostar. E Não tem muito pelo jeito. contrário, tem Isso homem que ninguém prefere essas profissões controla. e pega um monte de mulher nessas. Deixa eles. Exatamente, não tem jeito. Mas é sofrido pros meninos também. É. Pros homens também performar o tempo Sim. todo esse lugar. Ser esse macho alfa. Gente, acabar com isso Essa é bom pra todo necessidade, mundo. né? Libertador pra É bom- todos. É bom pra todo mundo. É. Por que um homem não pode chorar? Fica mais fácil, né? Por que um homem não pode brincar de boneca? É. Se, por exemplo, ele pode ser pai, vai ter que ninar de noite, sim. deveria. Por que o homem não pode usar Vai lavar rosa? louça, vai ajudar em casa, vai lavar louça, vai fazer tudo, vai varrer casa. Por que o homem não pode dançar, não pode rebolar? Ele pode fazer o que ele Você, quiser. Vini, é um bom dono de casa. Eu Cuida da sou. sua casa, limpa a sua casa. É, Aí faz- vai- eu- eu- Fala se a não verdade, fizer, hein, Dona- Vini? dona de Fala a casa. verdade. se não fizesse isso, ia ter Faço um teatro, porco. dona de casa, tá meio... uso rosa, As quartas. Vai ao Carnegie. vou pro Carnegie. A gente brinca que Carnegie é um bloco que eu tenho aqui Eu na fui. comunidade Ah, me LGBT. convida. Foi o meu primeiro, eu ótimo, amei. ótimo. Eu amei. Jaque, obrigada. Só pra gente Eu que continuar agradeço. aqui. a Jaque, importância parabéns do- pela sua coragem e Obrigada. conta com a gente. Obrigada, tamo juntos. Agora, Thalíria, você tem outras agendas além dessa das mulheres, que é uma agenda full time, 24 hours da sua vida, mas a gente sabe também que você tem uma preocupação com o aspecto ambiental. Recentemente, um dos militantes do PSOL, o Lucas Milha, mandou pra gente um conteúdo pra gente divulgar aqui, que uma emenda parlamentar que você mandou para Cabo Frio estava criando um programa para replantio de vegetação nativa na duna, nas dunas, ali nas dunas a caminho de Arraial do Cabo, na estrada Cabo Frio, Arraial do Cabo. E é aquilo também que são valores que normalmente estão ali dentro da sua agenda, né? Preservação ambiental, defesa dos interesses das mulheres, né? A valorização do E se SUS. pegar, tá tudo um pouco junto. Ó, a gente vive um momento de emergência climática. Aí parece uma coisa etérea, uma coisa ideológica, palavras, mas isso é concreto. Você tem um aquecimento global cada vez mais intenso. Aí você tem eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes. Chove mais num curto espaço de tempo. Você tem em outros lugares do Brasil com mais seca. As pessoas estão vivendo um calor que nunca vivenciaram. Qual é o impacto disso? É na vida concreta. Pega o entregador de aplicativo, que tem que andar de bicicleta, às vezes com sol na cabeça. O calor extremo tem um impacto na saúde daquele trabalhador Terrível. imenso. Aí você vai pegar as ruas que enchem. É a casa de quem que cai? É a do pobre. É a casa de quem está ocupando, às vezes, encostas porque não tem política pública de moradia. E normalmente é uma mulher muitas vezes, Mãe que solo. pode estar sendo que é mãe solo, que às vezes não tem como sair de uma situação de violência. Então, no final das contas, quando a gente tem que cuidar das pessoas. Eu acho que é isso que é o papel de quem ocupa a política. E a gente tem que cuidar das pessoas, cuidando da natureza, cuidando das políticas públicas de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Que, no fundo, essa mulher é a mesma, né? A mesma que sofre com a escala 6x1. É a mesma que vai ter a sua casa que vai cair
quando tem uma enchente, num momento de emergência climática, e é a mesma que vai ser vítima de violência, porque a maior parte das vítimas de feminicídio, por exemplo, são mulheres negras, e que não vai ter acesso a um hospital perto, não vai ter acesso a uma DEAN perto. Então a gente precisa mesmo olhar para o quanto essa mulher ela é alvo dessas lacunas de políticas públicas e batalhar para cuidar da mulherada. Aproveitando sua presença por aqui, vamos discutir um pouquinho esse cenário a nível estadual. Vamos. Estamos em ano de eleição. Aí essa polêmica, Flávio Dino pediu vistas ontem no processo. Tem quem diga que o desembargador Ricardo Couto deve permanecer como governador interino até outubro. Mas, ao mesmo tempo, também tem quem avalie que hoje o STF já tem maioria para pedir uma eleição indireta, em que só os deputados, né, da LERJ votem. Mas a gente sabe também que, principalmente, o esforço do Eduardo Paes e do PSD e também dos partidos do campo progressista é tentar colocar em pauta uma eleição direta. Queria te ouvir sobre todos esses aspectos. O que você achou do que você viu ontem? Não sei se você conseguiu acompanhar um pedaço do julgamento. Acompanhei, estive lá. A gente precisa seguir batalhando pela eleição direta, porque é muito grave o que acontece no Rio de Janeiro. O Rio está, como dissemos já aqui, sem governador. A gente tem um governador que renunciou porque foi acusado e condenado por abuso de poder político e econômico, Cláudio Castro, mesmo que autorizou aquela chacina que resultou em mais de 100 pessoas mortas na Penha no Alemão. O seu vice, também acusado de abuso de poder político e econômico, foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado. E você tem o terceiro na linha sucessória preso, que é o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da LERJ, preso, acusado de relação com o Comando Vermelho. O que isso tem a ver com a luta para a gente ter eleições diretas? Isso é um escárnio com o povo do Rio de Janeiro. Num estado que teve 5 governadores presos, só a Benedita da Silva, que foi a única que não foi presa. Isso é um escárnio. O povo precisa olhar para esse cenário e decidir os rumos que ele quer para o seu estado. Mas você acha favorável, por exemplo, que o doutor Ricardo Couto permaneça até outubro? Você acha meno male, como diriam os italianos? Se eu pudesse ter um palpite, eu acho que pode acabar acontecendo isso. Porque vai ser cansativo outubro também ter é uma logo outra ali. eleição, gente. Porque ao mesmo tempo é direito do povo ter um governador que ele elegeu, né? Então, e esse direito a escolher os seus representantes é um direito inegociável. Mas o mais importante disso tudo é que a situação atual do Rio de Janeiro evidencia a necessidade de uma mudança da forma de se governar no estado do Rio. Como eu disse, não sei se eu disse antes da gente começar a conversar, ou se eu já disse aqui no microfone, crime e política se misturam no Rio de Janeiro e não é de agora. Você tem as milícias infiltradas no estado, você tem o domínio armado dos territórios, e a política sustenta esse domínio armado, como a gente viu, relação de Rodrigo Bacelar com o Comando Vermelho. A gente vê em alguns momentos facções de milícia se aliando a facções do tráfico de drogas. E isso só é sustentado porque você tem o poder político sustentando essas organizações criminosas. Ontem o ministro Gilmar Mendes fez uma declaração de que agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, disseram para ele que de 32 a 34 deputados recebem mesada do jogo do bicho. Exatamente. Isso é o Rio de Janeiro. E a gente tem que ter um desafio de devolver o Rio para o seu povo. Nós precisamos fazer isso. O pessoal, inclusive, vai ter uma candidatura nesse cenário. Quem deve vir? Tarcísio? Tarcísio vai se somar à nossa chapa para deputado federal. Está fazendo um excelente mandato, nosso líder lá no Congresso hoje. Nós vamos decidir no sábado. Mas quem são os prováveis nomes? Eu acho que possivelmente vai ser o vereador William Siri, que tem uma relação com a Zona Oeste bastante consolidada, é jovem, é uma liderança importante que pode fazer esse debate sobre o Rio que a gente deseja. O cuidado com os servidores públicos, o cuidado com os trabalhadores que sustentam esse Estado e, o mais importante, o enfrentamento a essa máfia que faz com que crime e política se misturem dessa maneira no nosso Estado há tanto tempo. Mas você não acha um desafio também
digamos, muito ingrato? Porque você está falando aqui, o Rio de Janeiro, a bandidagem, a milícia se mistura. Desde Tenório Cavalcante isso, Thalíria. Isso não é agora. Mas desde tá o pior. homem da capa preta. Mas se a gente pensar, você tem hoje, a milícia se espalhou pelo Brasil. A gente tem 15 estados da federação hoje, com milícias dos mesmos moldes que o Rio tem. E você tem ampliação do território dominado pelas organizações criminosas, com novos armamentos mais pesados. Como que você enfrenta isso? Qual que é o problema? Não, mas qual que é o problema? Eu acho que nós perdemos a guerra. Eu, particularmente, acho que... Mas a gente não às pode... vezes eu olho pro estado do Rio de Janeiro e você não está irreversível. Mas a gente não pode fechar a lojinha e ir embora. Lógico, entendeu? não pode Assim, eu mesmo. tenho uma filha de 6 anos, pode um filho de pode 3. existir. O que eu acho? Infelizmente, nós tratamos da questão das organizações criminosas no Rio de Janeiro, nas últimas décadas, da pior maneira possível, que é identificar um alvo, que são as áreas mais pobres, a favela, faz operações à torta e à direito, mata, tá tudo bem. No dia seguinte, o Rio acorda igual, com outros meninos vão assumir aquele fuzil. Imediatamente. Porque tem uma política que sustenta esse crime. Nós precisamos percorrer o dinheiro que sustenta as organizações criminosas, que não está naquele território. Então, perseguir o dinheiro, isso passa por um papel federal mais contundente. O governo federal tem tido operações da Polícia Federal mais consistentes, que desvendam a sustentação financeira O pessoal fica falando muito das aí organizações que criminosas. o Lula gosta de bandido, mas a Polícia Federal do Lula agora, que prendeu o pessoal do PCC que estava na Faria Lima e pousava de helicóptero no heliporto que ficava na torre do edifício. Não me lembro, me falta a memória dos números, mas tiveram algumas operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro importantes, com apreensão grande de armas, apreensão grande de drogas, com, se eu não me engano, nenhuma morte e enfrentamento à sustentação financeira das organizações criminosas. É isso que tem que fazer. A gente batalhou muito para que a PEC da Segurança Pública, que o governo Lula mandou lá para o Congresso Nacional, se mantivesse com uma consolidação do papel da União na engrenagem da segurança pública. Porque se você pega, o crime ele é transestadual. Ele não está restrito à fronteira de um estado só. E muitas das vezes você tem a política daquela região envolvida com o crime. Então você tem um papel mais contundente da União na coordenação do enfrentamento às organizações criminosas, era o ideal. Foi aprovada uma PEC que coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, vai ser melhor, mas foi muito retalhado por pressão dos governadores, que não querem perder poder nos seus estados, infelizmente. Eu fico me questionando se esse beco tem saída, viu? Tem. Não quero ser pessimista, mas eu sou um pouco mais madura que a senhora, deputada. E desde que eu sou criança, eu estou esperando a violência do Rio de Janeiro diminuir. Eu não sou uma otimista boba, aumenta. não, mas a gente que ocupa a política, vocês também que ocupam algum espaço de poder, o jornalismo é um espaço de poder, né? Sem dúvida. A gente precisa manter a esperança, né? É, A esperança é a última que morreu, né? Exatamente. Thalíria, gente... Vamos tomar esse Rio de Janeiro, Vamos. tirar o Rio de Janeiro da mão dos milicianos. Nós temos que fazer isso. Esse ano a gente tem chance. Com vamos artes embora, cênicas. né, O Rio gente? de Janeiro está com 67% do seu território dominado por facções criminosas. É isso aí. Facções que, quando não é o Comando Vermelho... É o terceiro a milícia. comando, E a milícia. agora... A milícia tem um monte de facção agora Não, diferente. e na capa do dia hoje, Não a vi. notícia dizendo de que o CV e o ADA estão juntos agora numa determinada comunidade onde aconteceu aqui uma operação da Polícia Militar apontando que os amigos dos amigos se uniram ao Comando Vermelho, uma operação que apreendeu uma plantação de maconha em Realengo. 20 mandados de prisão. Eu me lembro, a deputada devia ser criança ainda, quando o Hélio Luz foi secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e ele disse uma vez, num documentário que eu vi há muitos anos atrás, ele disse assim: lê do engano quem pensa que o crime no Rio de Janeiro é organizado, porque o dia que eles se organizarem, ele disse com essas palavras, eles estarão no Palácio Guanabara.
E aí, né? E aí, né? Dito Dito e lá feito. nos anos 90, hein? Dito e feito. Lá nos anos 90. A gente tá rindo, mas é muito grave. A gente grave. tá rindo, mas era Porque pra chorar, né? Você imagina, se você olha pra capital, pra Baixada, aqui também, né? Aqui também os índices de violência. Sim. A pessoa acorda, não sabe se volta. Aqui não é Não tanto sabe quanto se lá. volta. Mas lá é insuportável, É Rio de uma Janeiro. coisa... O E o carioca- Rio é tão lindo, né? É um estado tão maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Mas eu tenho esperança. Não uma esperança boba, ingênua. Mas uma esperança na luta organizada, no povo organizado. E também nos bons políticos que estamos lá, né? Nós, bons políticos. Acho que a gente tem uma tarefa muito grande esse ano. Esse é um ano eleitoral. Eu brinco que as últimas eleições a gente vem falando, essa é a eleição das nossas vidas. Mas eu acho que realmente essa é uma eleição muito determinante para o conjunto da América Latina. Se olhar bem o que acontece no mundo, o mundo em guerra, a América Latina como alvo e o Brasil como alvo também. Então a gente precisa ter um governo que siga garantindo a soberania do nosso país, e isso passa pelo Rio de Janeiro também. Porque, infelizmente, a gente não pode ter como presidente do Brasil alguém que defende milícia. Porque defender milícia é defender o domínio armado dos territórios do Rio de Janeiro como é hoje. Isso vale para as escolhas para governador que nós já temos que fazer aqui também. E reconhecer a ineficiência do Estado diante disso, né? Porque se É verdade. você aceita que a milícia controle a segurança pública, você está admitindo que as polícias não dão conta do recado. Então isso é um fracasso Mas o coletivo. problema é que as milícias são o Estado também. Essa é a grande coisa. Não tem milícia sem Estado. Você não tem milícia sem um agente público que se corrompe, né? que se corrompe, infelizmente. É verdade. Essa é a grande coisa da milícia, sabe? Uma É das o falas, jogo duplo, né? uma das falas do Flávio Bolsonaro, eu li o discurso dele enquanto deputado estadual. Ele fala que a milícia é um novo tipo de policiamento. Ele fala isso literalmente. E que isso tem benefícios para a população. Olha a gravidade disso. Complexo, né? Grave. Falou demais, se atrapalhou agora, mas política é isso, né? Falou, tá falado, tá registrado, Pra agora sempre. temos internet, temos ali os dados que ficam cadastrados nos parlamentos onde cada um o discurso, então... Tem que ser responsável pelo que fala. Depois não adianta dizer que não falou, né? Deputada, nosso tempo está esgotando. Que Nós pena. temos aqui um quadro chamado like e dislike. Todos os nossos entrevistados dão um like para alguém ou alguma coisa e, na sequência, um dislike para alguém ou alguma coisa. Mas antes eu queria que, só para finalizar, queria reforçar a sua agenda hoje. Tem reunião, portanto, com os setores de enfrentamento à violência contra a mulher, Os DEAN, equipamentos, os isso. equipamentos, né? Mas é aberto ao público também, as mulheres que quiserem participar, as militantes de movimentos sociais Sim, podem e estar à juntas. tarde tem uma reunião às 16h30, eu não vou me lembrar onde. Depois vocês contam aqui onde é. Tá, depois a gente... Que é aberta, Vai ser na praça pública, algum lugar? Normalmente vocês se reúnem ali na Praça da Cidadania. Será que vai ser lá na Praia do Quintal, Forte? um lugar chamado Quintal, pode ser? o Quintal das Artes, Teatro Quintal. Teatro Quintal, Quintal. pô, é maravilhoso. Aqui, Teatro o Teatro Quintal. do Faço aula de Facuri. Que teatro horas? Não é o Teatro do Facuri? É do Facuri? Eu não sei. Eu sei que é onde o Ensino em Cena também dá aula. Teatro onde tivemos Quintal, às várias peças. 16h30. Teatro Quintal às 16h30. Espero todas lá e Quem é fã de Thalíria, quem tá a fim de ajudar aí nesse movimento, é só chegar lá a partir das 4 Inclusive o Luiz Felipe, que é o professor lá, ele vem hoje aqui na Cobertura da Arte. Com o que pessoal legal. do Comitê de Cultura da região dos Lagos. Parece que é uma filial do Comitê de Cultura do Rio de Janeiro. Um ponto Vem a de galera, cultura. vem a galera daí. Vamos lá então pro like e dislike com a Thalíria? Vamos ver. Que vamos. Eu digo like ou dislike. Eu te pergunto, a câmera é aquela dali, e a gente vai soltar a vinheta. Like e dislike. Deputada Thalíria Petroni, para quem vai ser o like nesse dia 10 de abril de 2026, de olho na câmera? Para quem vai ser o like ou para o quê? O like vai ser pra cuidar do interior do Rio de Janeiro, então pra população de Cabo Frio. Muito Puxei o bom. saco. Muito bom. Não, mas é verdade, é verdade. Não dá pra ficar olhando pra capital só. O interior sustenta esse estado.
Não Isso é? aí, tá vendo? Exatamente. A gente gosta assim, que vem aqui e fala com a gente. E o dislike? O dislike pra Flávio Bolsonaro. Não dá pra quem é amigo de miliciano governar o país. Papum! Papo reto. Essa é Thalíria Petroni, deputada federal do PSOL, que veio fazer uma agenda na região dos Lagos e aproveitou para dar uma passadinha aqui nos estúdios da RCFM, bater esse papo com você e a gente conhecer um pouquinho mais da carreira dessa brava parlamentar que tem até enfrentado os desafios, né, de a própria morte para conseguir defender os interesses de uma minoria que muitas vezes não tem voz. Minoria, diria eu, né, Thalíria, que não tem nada de minoria, porque nós somos a maioria. Nós Maioria mulheres, do enquanto povo. mulher, enquanto maioria, negros e negras também somos maioria. Então, às vezes, eu acho que esse discurso de minorias, ele tá mal contado, né? É, nós somos a maioria do povo. Não é? Temos que ser cada vez mais de nós nos espaços de poder também. Foi ótimo bater esse papo contigo. Ótimo, obrigada. Quero que você saiba que os estúdios da RCFM estão sempre abertos. Nos visite sempre que quiser, tá bom? Muito obrigada, contem comigo, viu? Tchau.